A paz do Senhor, querido professor. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma EBD Online. E que bom ter vocês conosco. Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 10, o batismo no Espírito e a santificação do crente. Veja que tema tão maravilhoso para esse dia, né? A nossa lição ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, do 18 até o 21. E a Bíblia diz também, tem Hebreus 12 e 14. Mas antes de começar a leitura junto com o seu pré-adolescente, não esqueça de receber ele com aquele sorriso no rosto, tá certo? Faça um momento de devocional, é sempre bom. Esse momento de integração, de interagir com o seu pré-adolescente, porque às vezes ele passa a semana toda, não tem tanto contato com os coleguinhas da sala, com você também. Então essa é uma oportunidade que vocês podem estar tendo para estar se conhecendo, vendo se ele tem algum pedido de oração, um agradecimento, esse momento de devocional. Tá certo, querido professor? Vai ser de muita valia. Então, o texto da lição de hoje, você pode estar pedindo para cada adolescente estar fazendo uma leitura alternada, mas eu queria ler apenas a Bíblia diz, que é lá em Hebreus 12, 14, que diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. E aí você já pode começar perguntando a eles se eles têm paz com todos os coleguinhas na escola, ou se eles costumam brigar com alguém lá na escola ou na rua de casa, ou dentro da família, né, o seu irmãozinho. E aí você pode estar falando, né, que o que Deus quer é que a gente tenha paz com todos e buscar cada vez mais a santificação. A nossa lição ela tem 3 objetivos: entender que Deus é santo e exige a consagração dos seus filhos, apontar que a comunhão com Deus requer o abandono do pecado. E aí você pode estar dizendo para o seu pré-adolescente que coisas são pecado. Porque às vezes a visão que ele tem do que é pecado é coisas assim, roubar um ônibus, né? Entrar numa casa e roubar a casa, ou matar uma pessoa. Mas existem mentiras, né? Existem coisas que aparentemente muita gente está tendo como normal, o que não é. E aí você pode estar dizendo outros exemplos de pecados tão simples que às vezes ele comete até na escola, de pegar uma borrachinha que não era dele, né? E aí você explica que o que diferencia um do outro é as consequências, mais que tudo é pecado. E o que Deus quer que a gente viva em santidade e abandone o pecado, independente da consequência que ele traga. E que não existe pecado, pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado. E também o objetivo de ressaltar que o Espírito Santo auxilia o crente na santificação. Ou seja, é o Espírito Santo que vai estar junto, orientando, né? Incentivando, mostrando, né? Fazendo ele sentir se o que ele está fazendo é certo ou errado. A nossa lição, ela chega a dizer no ponto 1, que é uma vida consagrada a Deus. Né? O ponto A fala sobre dedicado ao Senhor, fala sobre Samuel e obedecer ou sacrificar. A nossa lição ela só retrata um pouco falando sobre Samuel, mas você pode sim trazer outros personagens bíblicos onde eles dedicaram a sua vida, né, em santidade ao Senhor, ou pessoas que escolheram mudar completamente os seus atos, né, diante de ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, são vários personagens que você pode estar retratando sobre isso. Mas a lição ela fala mais sobre Samuel, que ele foi escolhido desde o ventre e seguiu aquilo que Deus ele tinha chamado para fazer, e que muitas das vezes ele se sentiu triste, né? Mas ele escolheu o melhor, que era obedecer
ao Senhor Jesus e se manter numa vida consagrada. E que para o seu... E você pode estar perguntando ao seu pré-adolescente, será que naquela época de Samuel foi fácil ele abrir mão das coisas que ele gostava, né, para ter uma vida santificada ao Senhor? E aí eles vão dar a resposta deles. E você vai poder, querido professor, dizer que da mesma forma que no tempo de Samuel existia dificuldades, aqui também existe. Da mesma forma que aqui existem algumas dificuldades, lá na época de Samuel também existia. Que não era diferente, né? O que diferencia só as épocas, mas as situações talvez eram bem parecidas. E aí você pode estar retratando e dizendo que para Samuel também não foi tão fácil esse processo que ele passou. O ponto 2 da lição fala sobre o abandono e rejeição ao pecado. Ou seja, é deixar, a partir do momento que eu sei que aquilo que eu estava fazendo é pecado, a gente abandona, rejeita, deixa de lado. A lição diz assim: há pessoas que preferem viver de qualquer maneira, sem ter de prestar contas a Deus, e escolhem ser amigas do mundo. Deus espera que aqueles que o servem abandonem a vida de pecado. Na verdade, essas pessoas estão enganadas pelo próprio pecado, pensando que elas nunca vão prestar conta dos seus atos. E aí você pode estar dizendo a ele, olha, tudo que a gente faz, a gente vai prestar contas sim diante do Senhor. E tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas têm consequências. Ponto A, o problema do pecado, né, que fala o começo de tudo, lá do livro de Gênesis, de quando foi que o pecado entrou no mundo. Ponto B, fala sobre controlados pelo Espírito, da importância da gente dar ouvidos ao Espírito Santo, de estar atento quando ele diz, ó, esse programa que você está assistindo não me agrada não. Olha, essa atitude que você fez com seu irmão pequeno não é do meu agrado. E deixar de fazer. Então, saber ouvir a voz do Espírito Santo. E o ponto C diz o que a gente precisa ter para poder ouvir a voz do Espírito Santo, é ter um relacionamento com Deus. Se eu não oro, se eu não leio a palavra do Senhor, eu não consigo ter um relacionamento com Deus. E aí você pode dar exemplo de coleguinhas, né? Você tem amigos? Tenho. E como é que você virou amigo de fulaninho? Ah, porque ela gosta de jogar bola. Ah, porque ele gosta de ler livro. Ah, porque ele gosta de brincar disso. Pronto. Então você se manteve um relacionamento com ele por causa disso que tem em comum. Mas aos poucos foi brincando, conversando, que você descobriu mais coisas dele. A mesma coisa é com Deus, com o Espírito Santo. É preciso leitura da palavra, oração, que é uma conversa com Deus. E aí a gente vai tendo experiência e conhecendo, reconhecendo a voz do nosso Deus. E entendendo quando ele diz, ó, isso daí tá errado, ó, isso daí tá certo, pode continuar fazendo, ou não pode continuar fazendo. Então, a importância do relacionamento com Deus. E o ponto 3 da nossa lição fala sobre a presença genuína do Espírito na conduta diária, né? Por quê? Porque a batalha do crente, né, é uma luta entre a carne e o Espírito, é diária. Então, a nossa carne pede uma coisa, mas o Espírito diz que a gente precisa fazer outra. Então, é uma luta diária. A lição diz assim, ó, o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. Diariamente, a nossa natureza humana combate contra o que o Espírito quer, para que não façamos a vontade de Deus. Somente por meio da ação do Espírito é possível o crente vencer os conflitos da carne e conservar uma vida espiritual consagrada a Deus. Ou seja, essa luta que a gente vai entre a carne e o Espírito, que a gente precisa estar agarrado com Deus para poder vencer. Ponto B fala aqui, imitadores de Cristo, né? Você consegue vencer e desfrutar da comunhão com o Espírito Santo quando busca santificar a sua vida.
A vida dedicada a Deus é o caminho para vencer a obra da carne. As obras da carne, né? Então, o caminho é esse: buscar intimidade, buscar consagração com o Senhor, para que a gente possa vencer as obras da carne. E a conclusão da nossa lição diz que dedique sua vida à santificação e temor a Deus. Dessa forma, você vencerá todas as dificuldades e glorificará a Deus com a sua vida. Então, essa é a conclusão. E tudo será para a honra e glória do Senhor Jesus. A nossa lição mesmo, ela traz uma dinâmica aqui, onde você pode estar fazendo, querido professor, na sua sala de aula, levando corda e fazer um cabo de guerra com o seu pré-adolescente, né? Separar em 2 grupos e fazer um cabo de guerra, que é um ficar de um lado do outro e puxando para ver quem é a equipe que vai ter mais força. Aí a lição diz assim: providencie uma corda, né? Divida a classe em 2 grupos e promova a brincadeira. Organize o espaço ideal para realizar a dinâmica. Dê o sinal para que a disputa se inicie e incentive o grupo a puxarem a corda. É fundamental que os alunos tenham cuidado para não se machucarem durante a atividade. E ao final vocês vão refletir sobre a disputa que acontece entre o espírito e a carne, né? Para que não façamos o que é correto. E aí você vai discutir sobre esse tema. E aí você vai reforçar que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, né? Isto é, o combate não deve ser direcionado contra as pessoas, muito menos contra os nossos irmãos em Cristo, né? Aí você vai estar aproveitando para ouvir a opinião do seu pré-adolescente, né? Do que ele acha a respeito de tudo isso. Amém, querido professor? Caso você não esteja inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. Envie esse vídeo para algum outro professor, amigo seu, para que ele possa curtir também. Deixe lá seu comentário para que a gente possa estar recebendo e aproveitando, né, e melhorando na medida do possível. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.